Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Dr. Santiago Paz. Hoje eu vou fazer uma análise aí do vídeo que você me mandou sobre sono, muito importante. Mas antes de fazer essa análise, a vinheta tem que vir. Então, roda a vinheta. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I beat, I beat, I kick it feet it like. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Quem estuda o sono sabe que os remédios para dormir, eles sedam, Isso aí. eles são sedativos, eles sedam o corpo, é diferente do sono. Você pode dormir lá com remédio hoje. Isso aí, perfeito. Olha só, pessoal, por exemplo, Zolpidem, né? Nós temos os remédios justamente para fazer esse indivíduo sedar e conseguir dormir. Porque a base das doenças psiquiátricas, por exemplo, ansiedade e depressão, é a privação de sono. Acabou, você tem um amigo que você está com suspeita, ele está começando a deprimir, analisa o sono. Então, indivíduos que sofrem de insônia tendem a ter muito mais chances de se tornar, de desenvolver depressão. Então, é um ponto importante que a gente entenda esse contexto. E já antecipando, melatonina. As pessoas usam melatonina achando que melatonina é um agente para dormir. Melatonina não faz dormir. Melatonina não é um agente para dormir. O que a melatonina faz é induzir o seu cérebro a entender que está começando a ficar escuro o dia. Então, usar a melatonina, por exemplo, 0,2 miligramas, já é uma dose aceitável para induzir isso. E tem pessoas usando 5 miligramas, 10 miligramas. Meu Deus, lembre-se que a melatonina é um hormônio. Você está colocando um hormônio para dentro do teu corpo e qualquer hormônio vindo de maneira exógena faz com que o nosso corpo reduza a produção natural. E aí depois, quando você tirar literalmente essa alimentação externa, né, o teu corpo vai sofrer e muitas vezes ele entra em crash, né? Ou seja, ele sofre muito mais para depois voltar a produzir esse hormônio. Mas voltando aqui, então é importante entender que a melatonina é como se ela induzisse o seu cérebro a entender que aquele momento do dia é escuro. E aí, paralelamente, o teu corpo, ao entender que o seu ciclo circadiano ele já está mais entrando no ciclo de sono, ele já vai preparando também para relaxar e também dormir. Só que, literalmente, você precisa aprender a dormir ou preparar o ambiente ou os seus atos direcionados para dormir e não ficar excitado. Então, se você já está entrando num ciclo de sono e fica na luminosidade, olhando para o celular, lendo com a luz mais forte incidindo sobre os olhos, não controlando a temperatura ambiente, um ambiente muito com muito calor, não toma banho, roupa de cama. Às vezes você não troca a roupa de cama, não deixa aquela cama fresquinha, com aquele cheirinho de limpeza, enfim, mantém a extensão do trabalho na cama. Entenda que a cama, ela precisa ser o quê? O lugar no qual você vai para dormir. Não leve trabalho para a cama, tá? Porque você vai ficar excitado e você vai ficar conectado com aquela tarefa que você tem que fazer. Então você precisa dissociar isso e quando você subir para a cama, ou descer, ou deitar para a cama, que seja para você ficar aí de 10 a uns 30 minutinhos já preparando para dormir, o que a gente chama de latência de sono. Mas quanto mais próximo de 10 minutos, melhor é, porque de fato mostra que você está se deitando e conseguindo dormir. Então isso é higiene do sono. Por último, mas não menos importante, tem alguns estudos legais que mostram que quando você coloca uma colcha ou talvez algum cobertor um pouquinho mais pesado, é como se o corpo sentisse que ele está sendo abraçado, né? Ele está sendo levemente pressionado. E alguns estudos sugerem que isso é interessante para relaxar e você conseguir dormir. Então pode ser uma estratégia legal aquele edredom um pouquinho mais pesadinho, né? Para você sentir que está embrulhado. Né? Então é interessante, válido, é importante que a gente entenda isso. E o sono é o agente hoje considerado o agente mais anti-inflamatório que existe e também imune. Se você quer melhorar a tua imunidade, você necessariamente precisa melhorar o teu sono. E é importante a gente ter em mente que aumentar o tempo de sono não quer dizer que você consiga entrar em sono profundo. Existem estudos que sugerem que quando você vem com um acúmulo muito grande de pré-treino,
de cafeína, acima de 400 miligramas de cafeína, por mais que você o consuma de manhã, às vezes 10 horas da manhã, você leva 14 horas para metabolizar essa cafeína do pré-treino. E essa janela de cafeína, ela pode, na hora que você for dormir, reduzir a capacidade de relaxamento. E mesmo quando você dorme, você talvez não entre em sono profundo. E é o que a gente quer. Os ciclos de sono REM, no qual a gente vai entrar em sono profundo. Isso é muito importante e válido até mesmo para você, nesses picos, ter uma liberação hormonal melhor e também uma atividade de um sistema muito importante que se chama sistema glifágico. É o sistema cerebral que lava, digamos assim, as células neurais e renovam, de fato, toda a neuroinflamação adquirida ao longo do dia. A qualidade desse sono Não é a mesma. não é a mesma de você dormir naturalmente, porque hoje em dia a gente passa. Poucos fazem a higiene do sono, né? Então Isso aí. a gente fica aqui agora, então, 8h20, a gente tá aqui conversando agora, né? Minha cabeça tá aqui para perguntar a vocês e não esquecer nada. E eu vou, com certeza, hoje é o dia que eu durmo pior, porque eu saio daqui, minha cabeça fica, né? A Estimulado gente, ainda. hoje em dia, a gente troca o dia pela noite, a gente dorme muito mal, e aí Cara, isso é um ponto importante. Troca o dia pela noite. Existem estudos que sugerem que trabalhadores que fazem plantão têm mais risco de doença cardiovascular que trabalhadores que não fazem plantão. Isso é muito importante. Ou seja, as pessoas que fazem pernoite, esses profissionais já têm alto risco de doença cardiovascular. Isso é muito importante. Outro ponto importante também é quando às vezes você vai dormir um pouco mais um dia, porque está de folga, quanto tempo você pode aumentar para tentar, de fato, recuperar as horas que você não conseguiu dormir? Os estudos sugerem que é no máximo 2 horas. 2 horas. Se você dormir mais do que isso, você já está prejudicando o horário em que você vai dormir nesse mesmo dia, o que a gente chama de jet lag social. E isso é um problema. Então, por mais que muitas vezes eu tente recuperar dormindo mais, e aí às vezes eu tenho que dormir também quando chega o momento de dormir à noite. E às vezes, pelo fato de eu ter acordado muito mais tarde nessa manhã desse dia, eu não consigo depois, do mesmo dia, quando eu vou relaxar para dormir, ter um horário adequado para dormir. Por quê? Porque eu levantei mais tarde nesse dia. Então, se habitualmente eu tenho às 5 horas da manhã, não, 6 horas da manhã, como horário no qual eu acordo, e às vezes um dia eu quero dormir um pouquinho mais, tente dormir no máximo até 8 horas. No máximo até 8 horas. Se você passar disso, você pode estar aumentando a probabilidade de somente fazer com que isso vire uma bola de neve. Tá? Então já fica um insight bem importante também. Nesse contexto do sono para alimentação, o indivíduo começa a não dormir bem ou dormir pouco, uma das primeiras coisas que acontece é o aumento da vontade de comer doce. Isso aí. Existem estudos que sugerem exatamente isso. Basicamente, o sistema recompensa ele fica mais excitado porque você fica mais estressado. A primeira linha de frente, quando a gente está falando de indivíduo que chega no consultório, eu estou falando como nutricionista, e fala assim, Santiago, me dá uma coisa para me dar energia, estou me sentindo cansado, tal. Você fala assim, cara, você tem que melhorar o sono. Ah, não, isso aí não tem jeito. Como é que você vai pensar nisso se você não se organiza nesse ponto? Porque isso só vai fazer uma bola de neve. E se você reduz o sono, você reduz testosterona também. Então, é importante. Você aumenta o estresse e, consequentemente, o seu sistema de recompensa, basicamente, quando você está estressado, tenso, ah, primitivamente, o nosso corpo ele busca prazer. Primitivamente, onde que é a nossa memória afetiva mais incipiente? É a alimentação. Quando nós fomos gerados, né, quando nós éramos um neném, a gente mamava, né? Então, primitivamente, o nosso sistema inconsciente de prazer está na alimentação. Então, o nosso corpo ele já busca isso, especialmente quando eu estou tenso. Então, nossa memória afetiva, a primeira linha de frente é pensar em algo para comer e relaxar.
Então, quando eu durmo menos, o meu sistema de recompensa ele fica mais sensível e a minha idealização por comidas prazerosas, palatáveis, aumenta. Não só o doce, mas também uma vontade de comer algo um pouco mais calórico, que vai me relaxar porque eu tô mais tenso, porque eu não dormi adequadamente, tá? Específico, doce, e desregula o apetite. Quem estuda o sono sabe. Basicamente, a gente tem essa relação de apetite por conta desses pulsos também, quando eu como mais à noite. E aí o que acontece? Quando eu como mais à noite, que eu durmo menos, eu acordo no outro dia, geralmente sem fome. Mas não é porque eu tenho um apetite menor de manhã, mas sim porque eu comi mais à noite. E aí vira-se uma bola de neve, uma cascata no qual eu preciso ajustar, tá? Então, assim, sono importantíssimo, sono é uma coisa inegociável. E se você ajustar teu sono e organizar ou até mesmo criar critérios hierárquicos para você priorizar o teu sono, o teu sucesso, tua vida profissional e a tua produtividade aumenta. A imunidade melhora e todo o olhar que você tinha muitas vezes para problemas em que você chegava à noite e não conseguia resolvê-los, ou até mesmo que estava muito cansado, você vai começar a ter maior capacidade de resolvê-los, especialmente nos momentos em que você está mais cansado. Então, um insight muito importante, muito válido, interessante e está diretamente associado a manejo de ansiedade. Sono está diretamente associado à ansiedade, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar com quem você acredita que vai ser beneficiado com essa informação. Comente aqui o que você achou desse vídeo, se inscreva no canal e espero que você continue conosco, porque é sempre bom tê-los aqui e conhecimento liberta. Então é isso. Até a próxima. Valeu. Fui. Let me get a beat, I kick it funky like feet.